Olá, tudo bom? Eu me chamo Sirlene de Jesus e nós estamos aqui neste canal para conversar um pouquinho sobre Ministério de Louvor, tá? Então, hoje o que nós vamos conversar um pouco é sobre Ministério de Louvor local e sobre público-alvo, ok? Como Ministério de Louvor, você conhece o público para o qual você canta? Como ministro de música, como artista, você conhece o seu público-alvo? Quem é que vai assistir você cantar? Quem é que vai junto com você entrar no Santos dos Santos? Qual que é o seu papel? Porque ministro significa servo, aquele que vai servir. E como que você vai servir o seu público-alvo para ajudá-lo a entrar no Santos dos Santos? Como? Pois é. A gente precisa saber estudar um pouco sobre público-alvo. Vamos dar um exemplo. Eu sou artesã em crochê, certo? E aí o meu nicho é moda casa, não moda vestuário. Então, como moda casa, eu tenho que saber o que vende mais. É caminho de mesa? É suplá? Quais são as cores que as minhas clientes gostam? Qual a faixa etária de idade do meu público? É esse público que eu quero atingir? Então, vamos lá. Eu quero atingir crianças? Se eu quero atingir crianças, eu vou fazer crochê de crianças. Lacinho, estojo, mochila. Como eu quero atingir a dona de casa, então eu vou fazer coisas para casa. Tapete, peseira, almofada, caminho de mesa, suplá. Então, eu tenho que entender... Só um minutinho, gente. Como musicista também, como parte integrante do Ministério de Artes, Ministério de Música ou Ministério de Louvor, seja lá como é que você chama, eu preciso entender a igreja local que eu estou inserida. Eu preciso conhecer o pastor, até os tiques nervosos dos pastores. Preciso conhecer, gente. Sabe, como ministro de música, eu preciso entender qual que é o público-alvo da minha escola dominical. Geralmente, quem vai só na escola dominical são pessoas um pouco mais tradicionais na sua forma de adorar a Deus, né? Quem vai num culto na quarta-feira de manhã, por exemplo, numa consagração, já é aquele povo mais pentecostal, não é isso? Ou aquelas mães que estão com processos com seus filhos, processos de dificuldade, vão lá orar pelos seus filhos, orar pelos seus casamentos. Então, eu preciso abrir a minha mente para compreender quem é o meu público. Por exemplo, domingo, vamos pegar um pai de família comum, que trabalha de segunda a sábado, ok? Então, uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, quando ele vai num culto de terça, quarta ou quinta-feira, digamos que seja um desses 3 dias o seu culto no meio da semana, como que esse cara vai estar? Como que esse homem vai estar? Como que essa mulher que trabalha fora vai estar? Ou como essa mãe que fica em casa, por exemplo, eu levo o filho na escola, busco, levo na aula de música, depois vai para a aula de reforço, busca, leva para ensaio. Como é que a gente está? É no final do mês? É num culto à tarde? É num culto à noite? Então, assim, eu preciso entender como é que tá a cabeça desse pai, dessa mãe, desse chefe de família, sabe? Pra cultuar a Deus. Aí há pessoas que falam pra mim assim, mas tem que cantar só músicas de adoração e que não sei o que, não sei o que. Eu, Sirlene, isso é uma opinião, tá, gente? Discordo veementemente. Por quê? Nos Salmos fala assim, olha, eles pediram pra gente cantar uma canção, mas a gente pendurou a nossa harpa porque a gente não tinha canção, sabe? Então, às vezes a gente entra num culto com uma vontade daquela música da Bruna Carla, assim, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Então, às vezes a pessoa precisa desse get up, de ser uma música um pouco mais humanista, voltada para a alma dela, para
para acalentar a alma dela, para que ela possa entrar no Santo dos Santos e tá na última música ela: Santo é o Senhor Deus poderoso. Então a gente vai cavalgando com essa pessoa até ela entrar no Santo dos Santos. Pode discordar de mim, não há problema algum, tá bom? É só o que eu faço. No domingo à noite é um culto mais evangelístico, né? É um culto que há uma probabilidade maior de ir visitante, né? Ou num culto de terça-feira também é uma probabilidade muito grande de ir visitante, porque geralmente são cultos de campanha, e a pessoa, olha, tá fazendo campanha por isso, tal, aí acaba indo um visitante. Então, eu tenho que entender, é culto de libertação? Tá vendo como é que a gente tem que abrir a nossa mente? Tá vendo como é que a gente tem que estudar o público-alvo, estudar o culto, qual o formato daquele culto? A gente precisa estudar qual que é também, por exemplo, vamos pegar no culto de domingo. Às vezes o pastor fala assim, gente, eu vou pregar sobre o Salmo 128, Salmo sobre família, sobre isso, sobre aquilo, unidade da família, bênção na família e tal. Mas aí o apelo dele não é sobre isso, sabe? Aí eu tenho que estudar. Então, assim, eu só vou deixar pra gente conversar mais pra frente sobre como eu escolho um repertório. Mas o meu foco hoje é que você precisa aprender a ler o membro. Como que eu leio o membro? Conversando com o membro. Como que você vai ajudar a irmã Mariazinha que gosta de Fernandinho? Como que eu vou conversar e tal, ajudar aquela irmãzinha que gosta de Cassiane a entrar no Santo dos Santos, que gosta da Lauriette? Sabe? Eu, Sirlene, não gosto de muitos cantores, mas mesmo os cantores que eu não gosto de ouvir no meu dia a dia, eu sei. Eu procuro aprender as músicas deles, não por causa de mim. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Quando nós participamos do nascimento da Lagoinha São Geraldo, na minha época, que nós trabalhávamos lá em Lagoinha, quando uma igreja nascia, abria 30 dias direto. E aí, a gente lembra, iam 6 pessoas que moravam na rua, que iam no culto. E eles iam. Hoje, alguns deles são membros de lá até hoje. Assim, eu sou muito grata a Deus por ter visto esse processo. É muito lindo ver esse processo. Só que eu cantava só música que eles sabiam. Tava lá. Alguns iam alcoolizados, mas tava lá, cantavam lá, mestre, eu preciso de um milagre. Aquela outra do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, sabe? Com muito louvor, com muito... Por quê? O nosso público-alvo era eles que iam. Mais pra frente começou a vir mais pessoas, mas começou com eles ali. E eram as músicas que eles sabiam e eram as músicas que eu cantava. Então, eu preciso conhecer o meu público-alvo, eu preciso conhecer a minha igreja local. Eu acho muito triste a realidade do Ministério de Louvor hoje, que os ministérios de louvor não têm contato com os membros da igreja. Sabe? E eu não, Sirlene, mas a minha igreja tem não sei quantos mil membros. Cara, é impossível de você não sentar e conversar com um membro. No domingo também uma coisa que eu tenho criança, eu tenho adolescente, eu tenho jovens, eu tenho adultos e eu tenho melhor idade. Então eu tenho que escolher um repertório que vá atingir toda essa faixa etária. Sabe? Ministério de Louvor, se você não conhece os membros da sua igreja, e eu tô falando assim que a maioria das igrejas não é como uma Alagoinha, que tem não sei quantos mil membros, não é como um Advec, que tem tantos mil membros. Sabe, eu tô falando das igrejas locais mesmo, que me procuram, que tem 200 membros, tem 100 membros.
Gente, se você não conhece a sua igreja local, não senta e não conversa com o seu pastor. Ministério de Louvor, senta com um pastor, conversa com um pastor. Pastor, o que o senhor... me explica qual que é a finalidade desse culto. Ah, é libertação? Ok, então a gente vai trabalhar músicas com temas de libertação. O público-alvo desse é pessoas não cristãos? É evangelismo? É o culto de doutrina? É escola dominical? É consagração? Se você não conhece o público-alvo que vai naquele culto, você está perdendo venda. Vamos falar assim? Só em termos assim pra gente entender. Se eu, Sirlene, como crocheteira, o meu público-alvo gosta de... Aqui em Volta Redonda o pessoal gosta muito de tons terrosos. Não adianta ficar fazendo rosa, roxo. Eu até faço, mas sobre encomenda. Sabe? Porque eu tenho que fazer o meu público-alvo. Então eu faço marrom, tons terrosos, vende rapidinho. Sabe? Aí eu sempre tô tentando criar modelos novos em tom terrosos, porque eu não quero perder venda. É prejuízo para mim. Então, o Ministério de Louvor, sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas chegam na igreja depois do Ministério de Louvor. Porque o Ministério de Louvor não fala a linguagem da igreja. Conheça o público-alvo. Tá? Então, eu espero ter aberto um pouco mais a sua mente sobre o que é o Ministério da Música, qual a função do Ministério da Música dentro da igreja, tá? É de que ser um facilitador para que as pessoas possam entrar no Santo dos Santos, tá bom? E eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda, você discorda, tudo respeitosamente. Por favor, eu te peço o seu like, tá? Para que a gente possa crescer e que você se inscreva aqui no canal, se você chegou até o fim. Muito obrigada, espero ter esclarecido. Um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe sua vida. Tchau!